Seja bem-vindo ao Food and Nutrition Awards. Se o campo não planta, a cidade não janta. Tem sido o mote daqueles que defendem que o mundo rural tem sido esquecido pelo poder político. O setor da agricultura tem vivido anos difíceis e nos últimos meses têm-se multiplicado os apelos por mais apoios e melhores políticas para o mundo rural. Hoje temos connosco Luís Mira, secretário-geral da Confederação de Agricultores de Portugal, que é uma das vozes mais conhecidas na defesa dos agricultores. Olá, Luís Mira, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Num país cada vez mais urbano, o campo foi esquecido pelo poder político? Sim, de alguma forma foi nos últimos 20 anos ou 30 anos. Acho que as políticas nunca ajudaram na devida medida aquilo que é o desenvolvimento da atividade agrícola. Aliás, em dada altura, achou-se que a agricultura era um setor sem peso. Acho que também fruto disso aparecem algumas informações económicas em que é avaliado o setor agrícola pelo seu peso no produto inicial, portanto, na uva, não no vinho dentro da garrafa, na azeitona, não no azeite já vendido, e isso depois dá pequenas percentagens do PIB. Enquanto, se nós avaliarmos o peso do setor agroflorestal em termos de produto acabado, porque eu não consigo fazer pasta de papel sem ter eucaliptos, já vamos falar em valores entre os 14% e os 16% do PIB. Estamos a falar em exportações do setor agroflorestal à volta dos 20% do total de exportações nacional. E um aumento de 50% nos últimos 10 anos. Eu acho que isto demonstra bem a vitalidade do setor e a importância. Outra coisa muito importante é a característica do setor agrícola de ser resiliente nas crises. Em 2008, no subprime, passou-se e o setor agrícola não sentiu. Durante a crise da pandemia, todos os setores caíram a pique e o setor agrícola aumentou mais de 2% as suas exportações só no agroalimentar, se virmos todos, são mais de 5%. Eu acho que isto demonstra bem que as pessoas podem deixar de passar férias, podem deixar de se deslocar, mas todos nós temos que comer 2 ou 3 vezes por dia. E essa é a característica mais importante do setor agrícola. Em Portugal, poderia haver uma estratégia mais voltada para o futuro, uma estratégia que mostrasse nos produtos mediterrâneos inovação, que tivesse a parte da investigação a ajudar os produtores a estarem sempre na linha da frente, porque isso é determinante hoje nos mercados como ele estão feitos. Mesmo na questão da promoção, ver programas em que existisse uma uniformidade na imagem de Portugal. Portugal não tem um símbolo. Qual é o símbolo português? É a bandeira, não há mais nada. O turismo, quando faz promoções, tem um símbolo, os vinhos têm outro símbolo, a agricultura tem outro símbolo. Não existe um símbolo nacional e essa é uma das questões muito importantes para a promoção dos produtos no exterior. Portanto, faz falta uma marca Portugal para conseguir expandir os produtos agroalimentares portugueses? Faz falta um símbolo que aglomere todas as atividades. Há um programa que se chama Portugal Sou Eu, do qual a CAP faz parte, que promove os produtos que têm mais de 50% de incorporação portuguesa, mas depois existe um conjunto de outras marcas, a própria parte do comércio faz isso, cada um arranja a sua. Há mais de 40 indicações diferentes de produto português. Portanto, devia de existir aí uma preocupação e nós vamos a uma feira internacional, existem produtos portugueses espalhados pela feira toda e alguns deles pagos com fundos comunitários. Não há uma preocupação de irmos em conjunto, de fazer, no fundo, uma imagem única do setor e, neste caso, do próprio país. O que eu estou a falar tem a ver com o próprio país. Explicava há bocado que o peso do setor agrícola não se pode só ver na uva ou na árvore, é preciso ver o que daí gera. Pensa que na própria população, que está cada vez mais urbana, há uma falta de consciência sobre, digamos assim, de onde vêm as coisas? Ou seja, temos o papel sem ter consciência que vem da árvore e comemos a fruta sem saber que vem, sem ter consciência que vem do campo? Sim, muitas vezes isso acontece. As pessoas, por exemplo, muitos setores da sociedade defendem o fim do plástico e a sua substituição por papel, mas ao mesmo tempo são contra os eucaliptos. Portanto, não sei de onde é que eles pensam ir buscar o papel, se é de outro tipo de origem que ele não existe. Também, às vezes, as pessoas criticam muito, por exemplo, as estufas, porque é uma situação forçada. As pessoas esquecem-se, se não houver estufas, não conseguiam comer vegetais frescos o ano todo. Antigamente, antes de existir estufas, há 50 ou há 60 anos atrás,
só se comia tomate no verão. Nós hoje vamos ao supermercado, há tomate o ano todo, há feijão o ano todo, há legumes o ano todo. Isso existe, porque há uma técnica, tem a ver com as estufas, e que, ao contrário do que muitas vezes se pensa, é uma técnica que, do ponto de vista de eficiência da sua utilização em termos ambientais, é muito mais elevada do que no exterior. Porquê? Porque é um hotel 5 estrelas para as plantas. Há um preconceito ideológico contra a agricultura, falavam dos eucaliptos, falavam das estufas. Podemos dizer que há um preconceito ideológico de alguns movimentos neoecologistas contra a agricultura? Há matérias que só são ideológicas. O eucalipto é uma delas. Há um preconceito ideológico não científico contra essa situação. Às vezes até se diz que a árvore não é bem adaptada ao clima. Há eucaliptos no meio da Serra de Mértola com 70 anos e 80 anos, portanto não há árvore mais bem adaptada ao clima. Depois inventam-se argumentos que são o eucalipto é uma monocultura, ou as estufas. Assim, a vinha do Douro é uma monocultura e é património mundial. As pessoas querem, no fundo, comer tomate cherry, mas não querem ter estufas. Portanto, há aqui questões que não são, enfim, compatíveis e que têm a ver com uma parte que é ideológica e com, em alguns casos, estamos a tratar de explorações empresariais, e há aqui alguma ideologia contra as empresas e tem a ver mais com isso do que propriamente com uma questão científica ou técnica. Os últimos 2 anos foram cheios de desafios. Primeiro foi a pandemia, que levou depois a um aumento dos custos de produção, sobretudo de energia. Portugal está em seca e agora temos a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia, com todas as consequências e imprevisibilidade que isso traz. Podemos falar que são anos horríveis para a agricultura portuguesa? Até agora tem sido um ano difícil. Se será um ano horrível, vamos ver pelo preço que se conseguem vender os produtos. E essa é a grande dúvida neste momento. Houve um aumento brutal dos combustíveis, da energia, dos fertilizantes e dos próprios agroquímicos. E tudo isso se reflete depois no custo final de um determinado produto. Será que quando os produtores mediterrâneos, como os em Portugal, vão vender os produtos, que isso compensa os custos que tiveram? Pois nessa altura eu vou-lhe dizer se é um ano horrível ou se não é. Se há uma grande incerteza neste momento, porque as pessoas têm dúvidas em fazer alguma cultura porque sabem os custos que ela tem, mas não, o preço a que têm que vender o produto para compensar esses custos é muito elevado. Será que nessa altura, devido à inflação, que há uma contração do consumo e se os produtos não valem esse valor, ou se há um fenómeno que muitas vezes acontece na Europa, porque a guerra na Ucrânia levou a que muitos produtos europeus não fossem exportados para a Rússia e para a Ucrânia, há um excesso de produto no espaço europeu e o preço cai? Essa é a questão que eu não lhe sei responder e que, em alguns destes casos, sei lá, na fruta, na maçã, na pera, vão ter a sua colheita em agosto, no vinho, depois a vindima vem aí, há um excesso de vinho, porque o consumo foi menor em alguns casos e porque estes mercados fecharam. Nós tínhamos já qualquer coisa como 45 milhões de euros de exportação, por exemplo, para a Rússia, com Pois, a CAP ainda recentemente 22 milhões de garrafas. Bebia-se por hora na Rússia, durante as 24 horas do dia, mais de 2.200 garrafas de vinho. Situação que não continua. Esse vinho e os outros que também exportavam para lá, os outros países, esse vinho permanece no mercado europeu. Portanto, isto tudo são problemas que surgem e que agora têm que ser reajustados, mas a incerteza que existe e mesmo toda a perturbação que a própria guerra, que continua, que não parou, não vão trazer uma situação estável e que permita as pessoas preverem qual é que vai ser o preço de venda. E assim, imprevisibilidade podia ser colmatada pelo poder público? Há alguma coisa que o Governo ou a União Europeia pudessem fazer para colmatar essa imprevisibilidade, que estejam a fazer ou que ainda não estejam a fazer? A União Europeia acionou um mecanismo de reserva de crise. Esse mecanismo ainda não está disponível em Portugal. O governo português tem demorado muito tempo a implementar essas medidas. Foram apresentadas esta semana também mais propostas de utilização de fundos comunitários para atenuar esta subida brutal dos combustíveis e dos outros fatores de produção, como já falámos, mas ela não chega para aquilo que foi o aumento de custo. Mas os espanhóis
diminuíram em 20 cêntimos o preço do gasóleo e da gasolina para todos os consumidores, não foi só para os agricultores, e nós cá temos uma diminuição de 2 cêntimos e qualquer coisa. Portanto, é uma diferença muito grande. Nós temos custos mais elevados do que os nossos concorrentes e isso torna difícil a competitividade face aos outros países, porque os produtos deles depois também são vendidos cá. Não é só para quem exporta, é também para quem está no mercado interno. A agricultura é um setor que cada vez mais aposta na inovação e na tecnologia, mas ao mesmo tempo também é um setor muito ligado à tradição. Aliás, a CAP tem tomado várias vezes voz na defesa das tradições do mundo rural, da caça às corridas de touros. É inseparável a agricultura das tradições do mundo rural e é possível conviver a inovação com a tradição neste mundo da agricultura, do setor agrícola? Vamos lá ver. A inovação é uma peça indispensável para que as empresas agrícolas e os agricultores possam ser competitivos nos próximos anos. Quem não tiver acesso a essas tecnologias que permitem ter inteligência artificial, que permitem disponibilizar à planta unicamente aquilo que ela necessita e que eu não sou capaz de o fazer sem ter um computador, sem ter um sensor, sem ter uma informação de uma cloud que me permita tomar essa decisão. No fundo, são sistemas que tomam 50 decisões por hora, eu não consigo fazê-lo. Ninguém consegue. É como querer competir com um ABS, um travão de um carro que tem 3 travagens por segundo. Não é possível. Portanto, a tecnologia vai determinar as empresas agrícolas que vão ser mais eficientes ambientalmente, mais eficientes economicamente nos próximos anos. Para isso é necessário disponibilizar nas zonas rurais tecnologia de 5G que permita eu utilizar e usufruir dessa tecnologia. Quanto às tradições, não é possível viver num mundo rural, num mundo que não é um mundo citadino, em que há um contacto e uma vivência diferente com os animais, com os animais selvagens. Assim, os animais selvagens podem parecer às pessoas das cidades muito fofinhos, mas eles têm que comer todos os dias. E quando eles destroem uma cultura, estão a destruir o rendimento do agricultor. Portanto, é necessário existir um equilíbrio e a biodiversidade hoje é uma mais-valia, os agricultores têm essa noção, mas é necessário existir um equilíbrio na presença dos animais selvagens junto às culturas. Porquê? Porque alguém tem que lhe dar de comer. E quando os agricultores vêm à cidade, também ninguém lhe oferece almoço, nem ninguém lhe oferece a casa para eles ficarem. E aqui é a mesma coisa. É muito importante, e hoje em dia na Europa e em Portugal há uma biodiversidade maior do que existia há 50 anos atrás, mas ela tem que ser, eu diria, equilibrada. E eu acho que aí há um triângulo que são os verdadeiros, os biólogos ou as pessoas que percebem dessa área, os agricultores que têm o espaço territorial e lhe disponibilizam o alimento e os caçadores que fazem aqui no meio o equilíbrio da gestão do número de animais. É isso sim que existem nos países desenvolvidos, é assim que nós cá temos que encarar as coisas. Muito obrigado, Luís Mira, por ter aceito o nosso convite e por ter dado a conhecer aos nossos espectadores um pouco da realidade daqueles que todos os dias trabalham para que os produtos nacionais cheguem à mesa dos portugueses. Já sabe que pode ver e rever este e outros vídeos do Food and Nutrition Awards em www.fna.jornaleconómico.pt. Muito obrigado por ter assistido e até à próxima.